Boa noite, obrigada, né, por estar aqui falando de um tema, né, tão complexo e difícil, né, e é bem isso, né, Dalcira, assim, nos assustamos com todos esses números, né, de feminicídios. E o nosso trabalho, então a gente veio falar um pouquinho do nosso trabalho, porque é justamente isso, tem que meter a colher, né? A gente ainda vivencia numa sociedade que naturaliza a violência, e banaliza por construções sociais e históricas que temos, né? Na desigualdade de papéis. Então, a gente está desenvolvendo hoje um trabalho, né, no CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que trabalha com indivíduos e famílias que sofreram ou sofrem algum tipo de violação de direitos. E aí acompanhamos as mulheres, atendemos as mulheres vítimas de violência no serviço. Nós temos uma equipe especializada, né? Nós temos profissionais, porque também tem o imaginário, assim, o senso comum das pessoas quando dizem, né, que as mulheres apanham porque elas querem, mas elas não apanham porque elas querem. Né? Só que é muito difícil sair do ciclo da violência. E o objetivo do nosso serviço é acompanhar essas mulheres, buscar estratégias conjuntamente com elas, novas possibilidades, para que elas percebam a situação que elas vivenciam e para romper com esse ciclo de violência. Pois é, essa função aí de que a mulher apanha porque quer, porque fica lá, porque não sei o quê. Mas existe toda uma condição social e ela não foi criada de um dia para o outro, né? Me parece. Os direitos dessa mulher de trabalhar fora, de ter sua própria renda, de não depender Uhum, deste companheiro, uhum. né? É um direito que são direitos que vêm sendo tolhidos ao longo da relação, me parece. Ou estou errado? Não, com certeza. Nós temos pesquisas até de uma socióloga da Safiotti que ela diz que as mulheres, muitas, levaram 10 anos para registrar uma ocorrência, para buscar os seus direitos. Porque muitas vezes as mulheres não percebem que estão vivenciando. E a violência psicológica, que é a mais difícil, e sempre começa com a violência psicológica, né? Então é muito difícil de identificar. E as mulheres não procuram, como tu disse, assim, elas não conseguem sair da situação por medo, por culpa, por vergonha, pela dependência econômica, pela dependência emocional, né? E muitas vezes ela não quer sair daquela relação. Ela quer que o companheiro deixe de ser violento, né? Ela quer isso, ela não quer sair. Mas, e muitas vezes ela também não consegue. Quando ela quer sair, ela não consegue, porque tem o ciclo, né? Nós temos pesquisas, esse ciclo começa com a tensão, a explosão, depois a lua de mel, e esse ciclo, hoje se diz que é o espiral da violência, né? Porque ele vai, por muito tempo a mulher vai ficando naquela situação, e ela se sente culpada, ela acha que ela é responsável, e não sai, ela fica desamparada, muitas vezes, né? E não consegue sair. Não é muito simples como as pessoas falam, né? Não, não é. Eu suponho que não seja, até Não. porque a gente que muita matéria eu fiz em relação a isso ao longo da minha vida profissional e sempre vi mulheres nessa dependência, seja ela emocional, Uhum. psíquica, econômica, Uhum. mas existe uma dependência. E hoje, secretário João Alexandre Neto Bittencourt, o que a secretaria consegue dar de suporte para essas mulheres que precisam sair de casa? Porque, em primeiro lugar, eu já acho, Daniela, que é desumano. Quer dizer, a mulher é vítima de violência, ela vai na delegacia, pede, faz o registro, mas ela tem que sair de casa com os Uhum. filhos, às vezes sem lugar para ir, Exatamente. e lá o malandro fica lá, né? De boa. Uhum. Agora você vai ter que voltar porque eu tô de dono da casa. Como é que, como é que a secretaria está conseguindo, né, gestionar isso nesse momento em Cachoeira? Boa tarde. Aliás, boa noite. Boa Boa noite, noite. Dalcira, Volney, a Daniela e aos ouvintes da rádio. Vale. Bom, na realidade, como já foi mencionado, isso é um mal, uma chaga que persiste, né? Porque é uma cultura e que nós utilizamos uma ótima lei no nosso país, uma lei moderna, que é a Lei Maria da Penha, mas, como eu sempre refiro quando venho aqui, a lei não é suficiente para dar conta. A gente precisa mudar uma cultura. E a cultura só se muda com uma contracultura, né, que é com convencimento das nossas crianças, tratar, informar as nossas crianças, né, que as pessoas são iguais, homens e mulheres são iguais. Uhum. Porque eu vejo, Dalcira, que muitas vezes
é notório que as crianças aprendem sobre meio ambiente na escola. E elas vão para casa e ensinam os pais. E os pais acabam mudando a sua vida, a sua cultura. Sim, os Então, agentes multiplicadores. então esse é o caminho. O caminho da Lei Maria da Penha é importante, mas ele não resolve por si só. Então nós precisamos mudar a cultura. E sobre o serviço da secretaria, nós temos uma situação que, apesar de haver muita violência contra a mulher, como foi comunicado, foi anunciado essa semana passada, em mais de 90 casos aí em 3 meses, ainda não são, a maioria dos casos não são aqueles mais graves, né, que nós temos que tirar a mulher de casa com muita rapidez. São poucos casos que acontece isso. E o judiciário também colabora, eles têm que determinar que o homem saia de casa e eles acabam determinando de alguma maneira ou de outra. Claro que persiste o problema da insegurança se for algo muito grave, uma relação muito grave. E nesses casos em que há necessidade, a secretaria dá suporte, né, de uma maneira ou de outra, seja com, não vou informar aqui detalhadamente, claro, Sim, né? não precisa, Mas até porque isso é uma questão exato. de sigilo, né? Mas nós temos locais para abrigar essas mulheres de uma maneira ou de outra. O nosso plantão social, nós temos um plantão social dioturnamente. Ele é, muitas vezes, quando a ocorrência já está sendo registrada na delegacia, o nosso plantão social é abordado e nós passamos a monitorar e a entregar alguma medida de segurança para essa mulher. Daniela, nós temos a Sala das Margaridas hoje aqui, né? Que foi uma conquista, né? Feita aí pela própria, no seu mandato, durante o mandato da vereadora Telda, junto, né, com um grupo de mulheres que conseguiram, né, todo mundo junto. Eu sempre digo, depois que todo mundo se junta, tudo dá certo, né? Agora, quando cada um puxa para um lado, tudo fica mais difícil. Mas, por exemplo, os órgãos de segurança, eles estão preparados para acolher essa mulher? De uma forma geral. Eu sei que a doutora Lilian, a juíza que trata sobre isso, lá ela chama o camarada lá e diz assim, ou tu vai, ou senão tu vai tirar um tempinho naquele spa da Esperanto, né? Eu acredito que assim, né, a sociedade por si só, ela tem muitos julgamentos, né? Julgam as mulheres, então alguns profissionais também têm esses julgamentos, né? Em muitos momentos, nem todos estão preparados. Mas eu vejo que aqui no município a gente tem uma rede, né? E uma rede que a gente precisa fortalecer. Né? Que a gente até... a gente, no CREAS mesmo, nós temos várias situações onde a delegacia, a mulher registrou a ocorrência, a pessoa que está atendendo ela verificou que ela não tem para onde ir, os policiais mesmo ou entram em contato ou levam elas até o CREAS, né? Então, a gente recebe a falar um pouquinho das formas de acesso dessas mulheres no CREAS, né? Elas chegam por demanda espontânea, através da delegacia, do judiciário, do Ministério Público, da própria rede, né? E ela também, e se a mulher não registrou ocorrência policial, ela pode ser atendida também no CREAS. Né? A gente não, porque a gente vai fortalecer aquela mulher para que ela procure daí os direitos dela, né? Registrar a ocorrência, porque a gente tem um advogado, os profissionais, nós temos assistentes sociais no CREAS, psicólogos, um advogado e educadora social. Então a gente tem essa equipe para estar acompanhando. Professor, eu sei que, inclusive, a equipe da Brigada Militar da Maria da Penha costuma depois fazer rondas, né? Eles têm um contato mais direto com as mulheres, não é assim, fui lá, registramos a ocorrência e a mulher agora que se vira. Não, eles têm esse trabalho de formiguinha depois de fazer essa ronda para saber, e aí, dona, como é que a senhora está? Está tudo dando certo? Está tudo, né? Seu fulano está cumprindo a medida protetiva, né? E coisa e tal, da distância. Porque essa questão de distância também, me parece que ela é bem complicada aqui em Cachoeira. A patrulha, ela tem, né, um trabalho, assim, eles também nos encaminham várias situações, né, e a gente sabe da importância do trabalho da Patrulha Maria da Penha, né, mas é um problema, né, a distância, porque tem homens, né, que querem ver os filhos, que querem ver a mulher e não respeitam, né, essa questão da medida protetiva, e não é muito fácil. Por isso que muitas mulheres, porque elas não registram, ou elas não buscam medida protetiva porque elas têm medo, justamente por isso.
Essa né? palavra ela é desesperadora. Ter medo, né? Medo, a palavra medo, ela é desesperadora, porque, na verdade, se imagina que dentro de casa é o local de acolhimento, é o local de que a família está, e nesse momento essa família está desestruturada e tem uma mulher com medo lá dentro. Uma outra questão, as mulheres são solidárias com outras mulheres? São. Porque se criou aquela. E eu acho que eu já conversei isso com o professor João em alguma época, de que nós temos. Os meninos podem tudo. Né? E hoje se vê ainda, na própria sociedade, dentro das famílias, esse pensamento. Os meninos podem tudo, os meninos podem sair, os meninos podem chegar de madrugada, os meninos podem dormir com quem eles quiserem, eles podem transar com quem eles quiserem. Da outra ponta tem as mulheres ou as meninas que estão quase tolhidas nos seus direitos de não poder fazer nada disso. Não. Por quê? Porque são mulheres. E me parece, e aí não sei, os senhores que são especialistas, né, Daniel e o professor João, me corrijam também, eu gostaria muitíssimo de estar errada. Mas hoje se vê um movimento de tolher cada vez mais o mulherio e levando quase como um brete para dentro de casa de novo. Eu não sei se nós temos exatamente esse movimento assim abrangente, mas que há alguma ideia, sem dúvida há, né? A gente tem um retrocesso democrático no mundo, não é só no Brasil. Isso aí já faz alguns anos que a democracia vem retrocedendo, infelizmente, em todo o mundo. Mas, assim, Dalcir, eu penso que nós vivemos ainda numa sociedade patriarcal, né, em que muitas mulheres ainda acreditam que elas devem obediência ao homem. Infelizmente, nós não conseguimos vencer essa cultura, apesar de termos avançado, sim, e o ponto que tem que levar adiante é a educação, é a maneira, né, de conseguirmos mostrar a todas essas mulheres, a todas essas meninas que vêm surgindo aí, que elas são iguais aos homens, que elas não devem obediência a homem nenhum, tem que buscar a sua independência financeira, a sua independência econômica, né? Não aceitar violência. Isso é um processo que, como tu disseste, houve um certo retrocesso, também acredito nisso, né? Mas nós precisamos lutar, ir à frente, né? Acreditar e informar. Tem uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro aqui, principalmente quando a gente trata desses assuntos mais espinhosos nos direitos, né? Porque quando a gente pensa nesse tipo de violência, principalmente do abuso, a gente sempre pensa naquela casa lá da periferia, da classe mais pobre. E isso não é verdade. Nós tivemos há poucos dias, e está todo mundo esperando a conclusão disso tudo, de 3 meninos de classe média alta abusando de uma menina. Inclusive, onde esse abuso começou dentro da escola, onde deveria ser também um local preservado. Né? Então, não é só na periferia que isso acontece. Agora, quando nós chegamos aos jovens, a um ponto desses, onde é que está mãe e pai lá atrás? Não da menina, mas desses jovens. Porque isso é fato recorrente. Não, alguns casos que nós vemos, e eu acho que esse é um retrato da sociedade, é essa cultura. Os pais apoiam ou não querem corrigir o filho, né, por uma situação ou outra, mas acabam apoiando, né, e não tomam as devidas providências de cobrar que o filho esteja diferente. Até porque a família provavelmente pense assim também, né? Por isso que a gente não avança. Eu vejo assim, Dalcira. Não, e assim, Dalcira, diante de tudo isso que a gente está vivenciando, dessa questão da violência, né? Porque a educação é o caminho. Né? Então, tudo passa pela educação. Justamente por esse sistema, né, patriarcal, para a gente estar mudando essa cultura. Então, nós estamos organizando grupos, né, um grupo informativo no CREAS para informar e orientar essas mulheres, empoderar essas mulheres. Né, em relação à violência, aos seus direitos como um todo e principalmente em relação à violência. Porque o serviço, as situações chegam lá, a pessoa já sofreu a violência, né, ou está sofrendo ou sofreu. Mas a gente percebe que a gente precisa trabalhar com prevenção. Né? E aí falar para os jovens, falar para as mulheres, né? Falar para todos, falar mais sobre isso, para que isso não aconteça. O acompanhamento no CREAS, porque nós acompanhamos crianças, adolescentes, né? Idosos. Adolescentes e tanto crianças, o que a gente faz? São os pais que são acompanhados.
O adolescente também vai ser acompanhado, a criança também, mas muitas vezes quem precisa do acompanhamento é o pai, né? Para perceber essas questões do que o filho, né, cometeu, o que o filho está fazendo, né? As E que questões não são está nas certo, famílias. né? E E que não está sim, certo o Não que tá esse certo. filho exatamente. está fazendo dentro dessa visão patriarcal e machista, né, Exato. professor João? Exatamente. E também nós estamos aí com esse trabalho, agora o CRES vai iniciar esse trabalho, né, que é importante para empoderar as mulheres, mas para o futuro também nós pensamos adiante, estamos pensando em grupos reflexivos para homens, quem sabe o ano que vem ou este ano, ainda se for possível, né, passaremos a estudar essa possibilidade que já existe em alguns municípios dos homens que praticam a violência doméstica serem chamados e refletirem dentro dos grupos de reflexão. Então é uma outra possibilidade que nós temos aí pela frente para estudar também. Mas quando eu falei da juíza Lilian Astrid Ritter, é exatamente o que ela costuma fazer lá junto com o Ministério Público. Bota na cadeirinha do pensamento, lá não é do castigo, é do pensamento, é isso, né? E aí, olha lá, ó, seu fulaninho, o senhor tem essa e essa opção, qual das duas o senhor prefere? Né? E alguns até são encaminhados para um atendimento psicológico, porque essa questão da posse, me parece que essa é o que desencadeia todo o resto. E nós temos que, posso falar assim das minhas pesquisas de vários anos de faculdade, né, que nós temos que conseguir convencer a pessoa. Né? Por isso que a lei não surte todo o efeito que as pessoas imaginam que ela pode trazer, porque a lei obriga, e a pessoa que se sente obrigada nem sempre ela vai acatar. E ela precisa ser convencida que ela está errada, que ela tem que mudar a sua cabeça, a sua postura, e isso se dá com reflexão. Mas aí acontece dos dois lados. A pessoa que está errada precisa ser convencida de que ela está errada, que aquele pensamento e aquela maneira de agir não é mais correta. E a mulher que é vítima de violência também precisa refletir sobre o momento que ela está vivendo. Sim, não, esse é o objetivo, né, do nosso acompanhamento, para ela perceber o que ela está vivendo e conseguir romper com isso, né? Mas a gente também precisa compreender que ela tem o momento dela, né? Porque às vezes as pessoas assim se frustram, né? Porque ficam, eu estou acompanhando, daqui a pouco ela retornou para o companheiro, mas é que ela tem o momento dela e tem esse ciclo da violência. Né? Então, por isso que a gente tem que ter essa compreensão. A gente precisa conhecer a dinâmica da violência, né? Que não é muito difícil. Né? É muito difícil conseguir sair desse ambiente. Não é muito fácil. Como é que a gente resgata os filhos, né, principalmente os meninos, né, desse ciclo de violência? Porque a menina vê a mãe sendo agredida, vai achar que aquilo é normal. O menino vê o pai agredindo a mãe e vai achar que aquilo também é normal, que ele vai fazer com a namorada, ele vai fazer depois com a mulher dele, com os filhos deles, enfim. Aí é a reprodução, né, do que eles estão vivenciando. Hoje, né, as crianças, geralmente, quando ocorre uma situação de violência, os filhos também são encaminhados para o nosso serviço, para a gente estar acompanhando. As crianças que vivenciaram, né, a violência, a gente também faz um acompanhamento. Mas eu acho que tenho certeza, é mudar a cultura, né, para que as crianças não vivenciem toda essa violência em casa, né? É só dessa forma. E aí mudar a cultura é através da educação. Eu acho que para tudo na vida tem uma solução, educação, né? Seja em casa, seja na escola, seja em qualquer lugar. E aquela história de que a escola só tem que ensinar a ler e a escrever. Não é bem assim. Quantos casos de abuso a gente descobre, foram descobertos numa conversa franca, às vezes com crianças, que relatam situações em casa que de outra maneira ninguém saberia. A educação tem que ensinar principalmente a refletir. Eu sempre falo nas minhas aulas de direito penal, pessoal, saber o Código Penal, vocês nem precisarem estar aqui, é só fazer um curso técnico, você tem que sair daqui sabendo por que existe a lei, por que existe tal crime, por que isso aqui pode colaborar em diminuir o crime, por que não vai colaborar em diminuir o crime. É um ato de refletir, é isso que a educação precisa fazer com as nossas crianças. Pois é, e a lei também, né, professor João, o senhor que é tão dedicado aos direitos humanos, quantas vezes a gente vem falando sobre isso. A lei é a lei, como o senhor mesmo disse, eu já li o Código Penal. Eu, que não tenho nada a ver com isso, com o direito. Tenho e não tenho também, né? Porque a educação, eu sempre digo, conhecimento nunca é demais, não ocupa espaço. Mas eu saí de lá, sabe uma coisa, mas
É que as pessoas não compreendem, e é o que se fala na sociedade, né? Uma lei é alguma coisa que foi escrita, está escrito num papel, num código, numa lei, mas enfim, a lei é um reflexo dos atos sociais. Então a gente tem um entorno antes da lei que fez nascer aquela lei. E a gente tem que abordar aquele entorno. Só usar a lei, ela não vai ser suficiente. Vai colaborar, vai, mas não vai ser o suficiente. Eu tenho que mudar aquela cultura, aquele entorno, aqueles fatos sociais que determinam fatos graves, como esse da Maria da Penha. Mas o Brasil deve ser campeão de leis, né, que não são Certamente. cumpridas na prática, porque não tem quem fiscaliza, porque não tem quem divulgue, Certamente. né? E tantas leis que foram criadas e que a gente diz, mas vem cá, temos que preservar nossos idosos. Opa! Isso no tempo da minha mãe era obrigatório, não era? Não, e certamente as pessoas também não compreendem que quanto mais leis nós produzirmos, mais leis deixarão de ser cumpridas. Isso é silogístico. Né? Bom, de qualquer maneira, Daniela, hoje, se nós tivéssemos que avaliar essa questão da violência contra a mulher em Cachoeira, nós estamos no verde, no amarelo, já chegamos no vermelho. Nós temos vários casos, né? Mas eu acho que ainda nós não temos situações ainda bem no nosso município de feminicídio, né? Até porque eu acho que é o trabalho que vem sendo realizado pela rede, mas lógico que a gente está, digamos, no vermelho porque tem mulheres ainda que sofrem violência, né? Então, na nossa cidade, nosso município, então lógico que a gente precisa mudar, sim. Né? Não temos casos, como o secretário falou, tão graves, mas acho que o ano passado, tivemos uma situação, não chegou a feminicídio, uma situação grave, assim, que chegou até o serviço, né? Mas a gente tem que mudar essa realidade, porque temos bastante, como o secretário disse, o secretário João falou, 93 casos até o momento, né? Então, é preocupante. Aqui em Cachoeira, Cachoeira no primeiro semestre. nesses primeiros 4 meses. Isso. E acho que é importante frisar também que nós falamos de uma graduação, né? Claro, feminicídio, mas na realidade isso tudo é gravíssimo, né, Dalcira, né, Dani? Agredir, mesmo que verbalmente, uma mulher é algo muito grave. Nós temos que considerar algo gravíssimo. Não, claro que existe a gradação, feminicídio, ameaça, mas tudo isso é grave. E tudo isso é incabível, é intolerável, né? Nós chegamos no feminicídio, mas porque tem alguns ditados que são muito absurdos. Um deles é essa, ela tá lá porque ela quer. Né? Não, ele não sabe porque tá batendo, mas ela sabe porque tá apanhando. Tem um pior ainda, que felizmente a última vez que eu ouvi isso, eu sapateei, né? Prende teu cabrito. Não, prende a tua cabrita. Que meu cabrito tá solto. Coisas que talvez as nossas comadres dissessem lá em 1800, alguns bicos, né? Mas que hoje, de uma certa maneira, talvez não com essas expressões tão chulas, mas são frases que são ditas ainda, infelizmente. Não, e isso, né, falando assim, a violência psicológica, ela controla as mulheres, né? É muito grave a violência psicológica, porque ela dura muitos anos. E a mulher que sofreu a violência física, ela já sofria violência psicológica. Né? Então, a violência psicológica aí a gente não consegue identificar, porque ela é difícil. Né? Quando o homem começa a controlar, tu não vai trabalhar, tu não vai estudar, humilha, né, a mulher, faz algumas brincadeiras assim, né, que não são legais com a mulher, então com as mulheres, então a violência psicológica é grave também, né? Conforme a Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência, que é a violência psicológica, a física, a moral, a patrimonial, né, a sexual, e a violência psicológica, ela vai durando muito tempo, assim, e vai acabando com a autoestima da mulher. Né? E ela vai se fragilizando e, às vezes, ela não reconhece que isso é violência. Nós mesmos, às vezes, não reconhecemos. Né? Isso até na nossa convivência, não falando em relação às violências contra as mulheres. Muitas vezes uma pessoa, né, da maneira como trata, assim, né, ofende, a pessoa é uma violência também. Né? Então, a gente naturaliza e acaba banalizando também a violência por si só no dia a dia, né? Aquela história que ciúmes era a prova de amor, né? Quer dizer, o camarada conheceu uma moça lá de pretinho básico, salto 15, cabelão, né? Namoraram, daqui a pouco mantém um relacionamento mais próximo, ele quebra o salto do sapato dela, ele consome com os batons que ela gostava de usar, e daqui a pouco o cabelo dela também já está virado numa coisa, e aí ninguém percebe
ela talvez não perceba essa mudança. Não, porque ele me ama. É, para ver Porque como você a ouve cultura, muito essa né? frase. Não, ele faz isso porque ele me ama. Esse ciúme, né? É um ciúme por causa do amor, né? A dominação que o homem tem, a mulher acha que é porque está querendo proteger, cuidar dela, né? No início, e a gente escuta isso das mulheres, infelizmente, e isso é violência psicológica. Que E tem coisa. uma situação bem interessante jurídica. Em 41, quando foi criado o Código Penal, existia a chamada legítima defesa da honra. O homem que foi, entre aspas, traído, matava a mulher, ele era absolvido por isso. E, pasmem, faz 2, 3 anos que o STF teve que declarar incondicional essa ação Eu pelos lembro advogados, disso. né? Eu Os lembro, advogados comentei ainda isso. alegavam isso, né? Legítima defesa da honra. Quer dizer, eu volto a dizer, se a gente não cuidar disso, a impressão que, olhando esse movimento, e não apenas em Cachoeira, não apenas no Brasil, mas um movimento mundial, Sim. é uma tendência muito lenta de jogar de novo as mulheres num brete e levá-las de volta para dentro de casa. Isso Eu gostaria muitíssimo de estar muito errada sobre isso, sabe? É verdade, mas nós temos que estar atentos, né? Tem que funcionar as redes, funcionar os órgãos, né? Cachoeira mesmo foi um exemplo agora no sábado, na caminhada que Muito teve bonita a aí. caminhada. Então nós estamos atentos, todas as autoridades têm que estar atentas, todos os serviços, e o cidadão tem que ir incorporando essas ideias, né? E quem não está sofrendo da violência tem que colaborar com quem está, denunciando a Lei Maria da Penha de Ação Pública Incondicionada, denuncie que os órgãos têm obrigação de realizar alguma coisa, e os órgãos realizam alguma coisa, né? Ainda que por vezes não atinjam o total, mas buscam atingir o total. Mas existe esse movimento. Vamos acabar com isso. Isso. Bacana. São culturas geracionais, né, e conflitos dentro de uma sociedade que são normais. Infelizmente, isso tu falou que está ocorrendo, mas existe o outro lado também. E nós estamos brigando por isso, né? Não, e vamos continuar esperneando, né, professor João? Até porque estamos em pleno século XXI, e regredir da onde chegamos, né, Daniela? Não tem admitir nenhum retrocesso em matéria de direitos humanos, jamais. hipótese nenhuma. E nós temos que pensar nas mulheres como direitos humanos, e não aquela coisa, os direitos masculinos, os direitos femininos, embora a lei diga que sejamos todos iguais, né? Sim, exatamente. Mas na prática, parece que ainda não é bem assim. Vamos Gente, pelear, como diz o gaúcho. Vamos pelear, né? Qualquer coisa, prendam o grito. Todo mundo acha muito interessante. Quando eu morava em Goiás, todo mundo achava muito interessante essa história. Eu dizia para a gurizada lá, tá, se precisar da chefa, prende o grito. Como assim prende o grito? Não é para te gritar, eu digo, não é para me chamar mesmo. Então, enfim. Muito obrigada, professor João. É sempre um prazer. Volte sempre. Muito obrigado. Daniela Sobrosa, prazer em conhecê-la. Volte Prazer. sempre. Obrigada. Né? Esse é um assunto que a gente tem sempre um microfone aberto aqui na Rádio Pai.